E agora vamos ver a dívida depois da LRF. Novos conceitos foram introduzidos. Vamos lá. Depois da LRF, olha só, a flutuante permanece como está. Mas agora, novos conceitos. Fundada, mobiliária, operação de crédito, refinanciamento da dívida mobiliária, concessão de garantia, são os novos conceitos. Eu vou detalhar cada um. O primeiro é a dívida pública fundada, também conhecida, olha, tanto faz, como consolidada. Então, consolidada ou fundada, tanto faz, que será a junção de todas as outras. Artigo 29, inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada. Montante total apurado, sem duplicidade. Eu já peguei uma questão onde a banca só fez tirar a letra S. Aí ficou em duplicidade, invalidando, logicamente, a questão. Mas cuidado, dívida pública consolidada ou fundada, montante total apurado, sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente, da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Gente, isso aqui, ó, da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Aí vem a banca e afirma: somente as operações de crédito cujo prazo de amortização supera 12 meses é que deverão ser classificadas como dívida pública consolidada ou fundada. Errada a questão. Por quê? Vejam. Artigo 29, parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Então, digamos que aqui nessa lei orçamentária anual, dentro da previsão da receita, já consta a fonte operação de crédito. Ela já está dentro da LOA. Para você visualizar melhor, seria assim. Então, essa fonte, na tela, essa fonte, operações de crédito, ela já consta na lei orçamentária anual. Independentemente do seu prazo de amortização, superior a 12 meses ou inferior a 12 meses, ela será contabilizada como dívida pública consolidada ou fundada. Agora, se ela não estivesse dentro da LOA, só seria dívida pública consolidada ou fundada se o seu prazo de amortização fosse superior a 12 meses. Chama a atenção também para outros pontos, olha só. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Isso também irá compor a dívida pública consolidada ou fundada. 2. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para fins de apuração dos limites. Não é que o precatório é a dívida consolidada. Vai integrar a dívida consolidada se ele não for pago dentro daquele orçamento em que foi incluído. O outro conceito a ser destacado é o da operação de crédito, inciso 3. Operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. Aqui, gente, o que eu espero na prova? São vários exemplos que teremos pela lei para classificarmos como operação de crédito. A banca pode destacar um desses exemplos e cobrar. Isso é o quê? Aí você é operação de crédito. O mútuo é uma operação de crédito. O que é um mútuo? O mútuo acontece quando a administração pública toma emprestado uma coisa fungível e se compromete a pagar nessa mesma coisa fungível. Tomou emprestado sacos de feijão e disse: eu vou pagar em sacos de feijão. Isso é um mútuo? É uma operação de crédito? Mais um exemplo. Abertura de crédito, o que o banco coloca à disposição do poder, do órgão. Emissão e aceite de título, podemos entender como se fora a duplicata descontada. A aquisição financiada de bens, também é uma operação de crédito. Vão aí memorizando.
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços. Como seria isso? O Estado vendeu um imóvel, recebeu dinheiro, mas não entregou o imóvel ainda. Ele está utilizando. Isso aí é uma venda a termo. Ele deve entregar esse imóvel e vai entrar, por conta disso, na sua dívida pública consolidada ou fundada para fins de apuração do limite, já que temos aí uma operação de crédito e a operação de crédito faz parte da dívida pública consolidada ou fundada. Então, os valores recebidos provenientes da venda a termo será classificado como operação de crédito, irá compor no final do ano a dívida pública consolidada ou fundada, ok? No final do período de apuração, né? Que veremos que acontece de 4 em 4 meses. Mais um exemplo, vamos lá. Agora, arrendamento mercantil, que é o leasing, e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Então, aí são os exemplos citados pela lei que deverão ser classificados como operação de crédito. Artigo 29, parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Nesse caso, você reconhecendo uma dívida, assumindo uma dívida, vai também computá-la como uma operação de crédito. O outro conceito é para a dívida pública mobiliária, títulos emitidos. Portanto, dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. O outro conceito é a concessão de garantia. Lembrem-se do fiador. É a mesma lógica. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Quem mandou garantir? Agora você deve e o outro também. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Então, nesse caso, gente, vamos emitir títulos para o pagamento da dívida mobiliária que já foi emitida e chegou no momento da sua amortização e a administração pública não tem dinheiro. Chamamos isso de rolagem da dívida. Então, a rolagem da dívida é a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Observem que na rolagem da dívida não haverá a incidência de juros. De quem é a competência constitucional para o envio do projeto e para a apreciação do projeto? A dica é a seguinte: para o envio do projeto, sempre será do presidente da República, sempre, sempre. A apreciação, aí vai depender. Se for dívida pública mobiliária federal, quem vai apreciar é o Congresso Nacional. Memorizem assim. As outras, qualquer outra, será o Senado Federal. Então, gente, mobiliária federal, Congresso Nacional. As outras, Senado Federal. No que diz respeito aos limites, o que vamos encontrar na LRF? Artigo 30, parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida, olha o referencial, para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Artigo 30, parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, lembrando, Congresso Nacional, mobiliária federal, Senado, as outras. Conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Ultrapassando o limite, como será feita a recondução? Artigo 31. A verificação do limite acontece de 4 em 4 meses. Se nesse quadrimestre houver o excesso,
A recondução terá que acontecer nos 3 quadrimestres subsequentes. Detalhe, pelo menos 25% do excesso terá que ser reduzido no primeiro quadrimestre. Não confundam com o pessoal, hein? Que são 2 quadrimestres e a redução de pelo menos 1/3 no primeiro. Isso é muito comum. Artigo 31, parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. 1. Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. 2. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do parágrafo 9º. Artigo 31, parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Lembrando aquelas exceções quando o assunto é suspensão de transferências voluntárias. Dito isso, vamos agora para a questão. Sim, artigo 31, parágrafo 3º ainda, né? As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. É uma regra de final de mandato. Agora sim, questão 29. Ao tratar da recondução da dívida aos limites, a LRF determina: se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o... Já vimos isso, vamos direto para a alternativa, término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Questão 30. Sobre dívida consolidada ou fundada, a LRF dispõe: 1. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de apuração dos limites, exatamente artigo 30, parágrafo 7º da LRF. 2. A dívida consolidada ou fundada é o montante apurado em duplicidade, olha só, em duplicidade não, sem duplicidade, artigo 29, inciso 1. 3. Também integram a dívida consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Exatamente. Só está correto porque a banca colocou cujas receitas tenham constado do orçamento. Aquele exemplo que eu dei, onde se a fonte operações de crédito já consta na lei orçamentária anual, não interessa qual o seu prazo de amortização. Pode ser maior que 12 meses, pode ser menor que 12 meses, mas essa dívida irá compor a consolidada ou fundada. Analisando-se as afirmações acima, somente 1 e 3 estão corretas. Questão 31. Segundo a LRF, a emissão de títulos para pagamento do principal, acrescido da atualização monetária, constitui, isso aí, gente, é a rolagem da dívida. E a rolagem da dívida é o refinanciamento da dívida mobiliária. 32. Segundo a LRF, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação equipara-se à operação de crédito, uma dos exemplos que eu mostrei que deverá ser classificado como operação de crédito. Ainda em relação à dívida, é bom que você leve para a prova a forma de extinção da dívida pública. A forma de extinção, exatamente, pode ser 1. Por amortização, que é o pagamento na data de vencimento, ou pode ser pela conversão da dívida, alteração do prazo de vencimento, podendo ser voluntária ou forçada. Então, muito cuidado, que isso também poderá ser cobrado. Depois de fecharmos a dívida pública, agora, gente, no final,
eu quero mostrar para vocês, é importante, vamos fazer uma comparação entre a Constituição do Estado de Pernambuco e a Constituição Federal no que diz respeito ao orçamento público. Vejam só na tela. Constituição do Estado de Pernambuco, capítulo 2 dos orçamentos, artigo 122. Os orçamentos anuais do Estado e dos municípios obedecerão às disposições da Constituição da República, às normas gerais de direito financeiro e às desta Constituição. Então, o que está na Constituição Federal estará aqui na estadual, com alguns acréscimos, mas jamais a do Estado poderá ir de encontro à federal, nem a 4320, nem a LRF. Artigo 123. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Isso aqui está de acordo, é a repetição do artigo 65 e incisos da Constituição. Artigo 123, parágrafo 1º. A lei do Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Isso aqui também está de acordo com o artigo 65, parágrafo 5º, exatamente como está. A diferença que a administração pública estadual aqui e federal na Constituição Federal. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, exatamente como está no artigo 165, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Ipsiliter, artigo 65, parágrafo 3º. Competência do Poder Executivo, que é o REREL, relatório resumido de execução orçamentária. Parágrafo 4º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei, exatamente como está o artigo 65, parágrafo 8º, que trata do princípio da exclusividade. Artigo 123, parágrafo 5º. Os planos e programas regionais e setoriais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Assembleia Legislativa. Exatamente, olha a comparação com o artigo 165, parágrafo 4º. Na Constituição Federal é o Congresso Nacional. Na do Estado de Pernambuco, a Assembleia Legislativa. 123A. É obrigatória, isso aqui é uma novidade, hein? É obrigatória a execução dos créditos constantes da Lei Orçamentária Anual, resultantes de emendas parlamentares financiadas exclusivamente com recursos consignados na reserva parlamentar, instituída com a finalidade da cobertura às referenciadas emendas. Então, se houve uma emenda e a dotação utilizada é de uma reserva parlamentar, ela será obrigatória a sua execução. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos créditos decorrentes das emendas parlamentares de que trata o caput as mesmas normas e obrigações acessórias de execução orçamentária previstas na legislação específica sobre a matéria. Parágrafo 2º. O Poder Executivo inscreverá em restos a pagar os valores dos saldos orçamentários referentes às emendas parlamentares de que trata o caput,
que se verifiquem no final de cada exercício. Artigo 2º. A reserva parlamentar de que trata o artigo 123-A, referida no artigo 1º, terá como valor referencial aquele fixado no projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2013 e, posteriormente, indicado no anexo das emendas parlamentares da lei orçamentária anual do mesmo exercício. Artigo 124. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, serão enviados à Assembleia Legislativa nos prazos fixados em lei complementar. Parágrafo 1º. A partir do exercício de 2008, o Estado e os municípios, até a vigência da Lei Complementar Federal, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, observarão o seguinte: cuidado que agora teremos os prazos de Pernambuco, que são diferentes daqueles que estão na Constituição Federal. O projeto de LDO será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 1º de agosto de cada ano e devolvido para sanção até o dia 31 de agosto do mesmo ano. 2. O projeto de lei do PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato governamental subsequente, será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 5 de outubro do primeiro exercício de cada mandato e devolvido para sanção até o dia 5 de dezembro do mesmo ano. 3. Os projetos de lei orçamentárias anuais do Estado e dos municípios serão encaminhados ao Poder Legislativo e às câmaras municipais, respectivamente, até o dia 5 de outubro de cada ano e devolvido para sanção até o dia 5 de dezembro do mesmo ano. 4. O projeto de lei do PPA, de revisão da parcela anual a partir do segundo ano do mandato governamental, ano a ano, será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 5 de outubro e devolvido por sanção até o dia 5 de dezembro do mesmo ano. Isso é o projeto de lei de revisão. Memorizem a data. 5. As propostas orçamentárias parciais dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público serão entregues ao Poder Executivo até 60 dias antes do prazo previsto neste artigo, para efeito de compatibilização das despesas do Estado. Gente, até 60 dias são as propostas parciais dos poderes e do Ministério Público. Proposta parcial. Artigo 124. Os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, serão enviados à Assembleia Legislativa nos prazos fixados em lei complementar. Essa lei complementar, ela ainda não existe, não é? Como eu já tinha dito anteriormente, essa lei complementar, citada pela Constituição do Estado de Pernambuco, é aquela que está no artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2. Lei complementar federal deverá dispor sobre o exercício financeiro, os prazos, a vigência, a organização do PPA, da LDO e da LOA. Então, muito cuidado. Na Constituição Federal, os prazos estão definidos em caráter transitório no ADCT, em caráter transitório, e são prazos diferentes, comparando com a Constituição do Estado de Pernambuco. O que a banca pode fazer na hora da sua prova, gente, é tentar misturar, é tentar confundir os prazos de Pernambuco com os prazos da Constituição Federal. Mas se você ficar ligado na questão, vai perceber que ela vai dar o referencial, segundo a Constituição Federal, segundo a Constituição do Estado de Pernambuco. Então, eu separei esses dispositivos, considerando-os como importantes para essa prova. E depois de tudo isso, finalizamos o nosso curso. Espero ter sido proveitoso na sua aprovação. Tenha fé em você e principalmente fé em Deus, que tudo vai dar certo. Quem sabe, até uma próxima, se Deus quiser. Valeu!